Olá, meu nome é Alex, eu sou da Unique Safaris e eu estou nas Cataratas de Vitória, estou em Livingstone, que é as Cataratas de Vitória do lado da Zâmbia. Terminamos hoje um tour de 5 noites por aqui e eu achei que seria o momento ideal para compartilhar com vocês 5 coisas a fazer nessa região que é onde 4 países se encontram, Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue, tá? Nós passámos por 3 desses países e fizemos 5 atividades e é as atividades que eu vou falar para vocês agora neste vídeo. Bora! Claro que as Cataratas de Vitória são famosas por isso mesmo, pelas Cataratas de Vitória. Apesar da vila e das cataratas terem o mesmo nome, as Cataratas de Vitória é o prato principal de quem vem para essa região aqui onde os 4 países se encontram. Agora, as Cataratas de Vitória são famosas por ser a maior parede de água no mundo. Quando está cheia, é mais de 1 quilómetro de água a cair. É estrondoso ver as cataratas, ver o volume de água que cai. Eu estou aqui em junho, então já passou do pico da época da chuva, mas mesmo assim é muita água, tá? Mas basicamente, quando você entra nas Cataratas de Vitória, bem no início tem um mapa mostrando os pontos de observação onde você olha para as cataratas, tá? Você começa pelo ponto 1, que é o mais à esquerda, que é do lado da estátua do David Livingstone, que foi o primeiro homem, foi o primeiro europeu a ver as cataratas, tá? Então você começa no ponto 1 e vai vendo vários pontos até ao ponto 16. Cada ponto tem um nome, tem parte principal, tem o ponto arco-íris, que é onde tem sempre um arco-íris por cima das cataratas, mas basicamente você começa da esquerda para a direita, são 1,5 km, 1,6 km mais ou menos, do ponto 1 até a famosa Ponte Rainha Vitória, tá? Uma ponte onde as pessoas fazem o bungee jumping, mas você vai indo do lado esquerdo para o lado direito, como eu falei, estou aqui em junho, então do ponto 4 ao ponto 12, tem muita água, cai muita chuva em cima de você. A água cai nas cataratas, bate lá no fundo, são 93 metros, bate lá no fundo, sobe por causa que está calor e depois chove em cima de você. Então, a gente precisou daquelas capazinhas para proteger da água. É muita água caindo em cima de você em vários pontos. Então, é quase que obrigatório, lógico que não é obrigatório, mas é obrigatório você levar, senão você vai ficar completamente encharcado. Agora, outra coisa importante, eu levei o meu celular, não teve problemas, mas há uns anos atrás eu tinha levado a minha câmera que tem objetiva e a câmera estragou porque é muita umidade. Então, leva só o seu celular, porque hoje em dia os celulares eles são resistentes à água, então não deve dar problema. Mas não leva nada que não possa se molhar, porque você vai se molhar, tá? Em relação a calçado, não precisa ser sapato ou tênis fechado, mas precisa ser um tênis ou uma sandália em que a sola seja de borracha para ter uma tração melhor, porque senão tem vários pontos que são um pouco escorregadios. É uma passarela perfeita para andar, o problema não é esse, o problema é que é muita água e depois cria aquela umidade e tem vários pontos que são escorregadios. Então, leva um calçado que tenha uma boa tração, tá? Aí você vai andando lentamente do ponto 1 até o ponto 16. Quando chega lá no final, você não tem que voltar para o mesmo lugar, tem um atalho para sair, tá? Na saída das Cataratas de Vitória, tem um restaurantezinho lá onde você pode beber alguma coisa, pode comer pizza, hambúrguer. Então, geralmente o passeio das cataratas demora mais ou menos 2 horas e meia. Se você faz de manhã, você termina mais ou menos perto da hora do almoço e muitas vezes com os meus clientes, a gente almoça ali na entrada ou no final das cataratas, onde tem aquele restaurante pequeno, tá? Mas o passeio demora mais ou menos 2 horas e meia se você fizer lentamente, vendo todos os pontos. Tem muitas pessoas que chegam ao ponto 6, 7 e já não vai ver, porque eles são todos do lado um dos outros. Não é que a vista seja muito diferente de um ponto para o outro. A vista vai mudando gradualmente até chegar lá no final, mas geralmente tem vários pontos que são muito parecidos e nem toda a gente faz todos aqueles pontos de tirar foto, tá? Então, geralmente eu demoro com meus clientes mais ou menos 1h30 a 2 horas. Não é uma atividade com pressa, você não está com pressa para fazer,
mas não demora muito tempo para fazer as cataratas, tá? E quando você chega lá no final, se der sorte, você consegue ver as pessoas a fazerem o bungee jumping. E o tempo todo você está olhando para a Zâmbia. A Zâmbia do outro lado, você está tirando fotos para a Zâmbia. E tem os pontos onde você tira foto da famosa ilha Livingstone e tira também fotos da famosa piscina do diabo, que é o que se faz na atividade de ver as cataratas Vitória do lado da Zâmbia. Você pode ir na piscina do diabo, tá? Mas claro que as cataratas Vitória do lado do Zimbábue, que é tem mais ou menos 75% das cataratas só são visíveis do lado do Zimbábue. 25% você vê do lado da Zâmbia. Mas do lado do Zimbábue, lógico que é o lugar que mais turismo recebe, porque é onde se vê melhor as cataratas. Então, eu recomendava você começar pelas cataratas Vitória do lado do Zimbábue e depois sim fazer os outros passeios que vamos falar nesse vídeo. Então, outra atividade que eu recomendo muito fazer aqui nessa região é, claro, ver as cataratas do lado da Zâmbia. Tem que entender um pouco como é que funciona, porque do lado da Zâmbia você só vê mais ou menos 25% das cataratas, 75% do lado do Zimbábue, mais ou menos 25% do lado da Zâmbia, mas os 3 pontos que se vê do lado da Zâmbia são muito legais. Você vê a famosa Boiling Pot, que é uma parede de água, onde a água bate numa parede e faz assim um remoinho, é bem legal. Tem uma ponte muito legal para tirar fotos, com uma floresta embaixo. Então, do lado da Zâmbia vale muito a pena ver as cataratas. Agora, nessa época que eu estou em junho, mas maio, junho, julho, é muita água caindo em cima de você. A água bate embaixo, ela sobe por causa do calor e volta a chover em cima de você. Então, do lado da Zâmbia, os 3 pontos estão completamente debaixo de água. Você está recebendo água o tempo todo. Sem dúvida que é quase obrigatório você levar uma capa de água, senão você está completamente encharcado, tá? Outra coisa muito famosa do lado da Zâmbia é ver a famosa piscina do diabo, que é muito famosa no Instagram, foi muito famosa online, porque é uma atividade muito legal. Eu fiz o ano passado com meus clientes, fizemos em setembro. Você chega, vem com os guias, é uma atividade a fazer, é obrigatório fazer com os guias locais, você tem que reservar com eles, tem que chegar lá de barco, não é só chegar lá e ver. É uma atividade de 3 horas, eu acho 3 horas e meia por aí, porque também inclui um almoço na ilha do Livingstone. Então, a parte em que você está na água, ali na piscina, é só 40 minutos, tá? Que é para dar tempo para todas as pessoas tirarem fotos. É muito, muito seguro, mas tem que ser feito com guia, tá? Agora, quando é que se faz? É só de setembro a dezembro. Claro que pode ser um pouco, uns dias antes, uns dias depois, mas tudo depende do fluxo de água que vem de Angola. Mas geralmente é de setembro a dezembro que se pode fazer essa atividade, tá? Que é quando tem o menor fluxo de água, que cria aquelas piscinas, que você pode sentar na piscina e olhar para dentro das cataratas, tá? Agora, como as cataratas ficam dos dois lados e tem o Botswana aqui do lado também, esses 3 países decidiram criar criar um visto especial que chama-se CASA, que é um visto que você paga $50. Se você entrar no Zimbábue, uma entrada só são $35. Então eles decidiram criar um visto que chama-se CASA, que são $50 e você pode entrar e sair quantas vezes você quiser para ir fazer atividades nos outros lugares. Então, se você vem para esse cantinho aqui da África, Zimbábue, Zâmbia e Botsuana, eu sem dúvida que recomendo aquele visto, porque aí você não tem que estar a pagar toda vez que vai entrar num país ou no outro. Você paga uma vez e entra e sai quantas vezes você quiser, tá? Então, eu recomendo muito fazer as cataratas do lado da Zâmbia, mas só dá para ver 25% e só tem 3 pontos de observação, tá? Não esquece que a maior parte das cataratas você vê do lado do Zimbábue. Agora, aqui nesta regiãozinha onde os 4 países se encontram, a minha atividade preferida é sem dúvida fazer os passeios de jeep e de barco no Rio Chobe. Mas vamos para já falar sobre como é que é o passeio de jeep no Rio Chobe. Você tem 2 opções. Se você está do lado do Zimbábue ou do lado da Zâmbia, você pode vir fazer um bate e volta. É um dia muito longo, mas pode fazer um bate e volta. Ou você fica do lado do Botsuana, na região de Kasane, tem vários hotéis muito bons e você pode ficar lá e começa logo o safari bem cedo pela manhã. Mas, independente de onde você ficar, se você vem do Zimbábue e da Zâmbia, ou se você fica no Botsuana, o sistema é igual. Você chega no parque com os guias,
os guias recebem dos rangers do parque, quando entram no parque, no portão de entrada, eles recebem o que a gente chama de rota, ou a rota de cima, ou a rota junto ao rio, tá? Muitos guias fazem uma ou outra, mas geralmente é só para tentar espalhar os jipes de safari pelo parque, em vez de irem todos só para uma região. Tá, aí você entra no parque e os guias vão procurando os animais. A região de Chobe, a região de Kassani, o rio Chobe, é onde tem a maior concentração de elefantes em toda a África. Tem mais ou menos 100 mil elefantes. É quase impossível não ver vários elefantes. Então, o rio Chobe é, sem dúvida, o prato principal, o ponto mais forte é ver elefantes. Você vai ver muitos outros animais, você vai ver muitas espécies de antílope, é muito bom para ver leões, muito bom, muito fácil. Nós fizemos um safari ontem, no Rio Chobe, vimos leões várias vezes, vimos várias famílias de leões, então é muito bom para leão, mas o prato principal é sem dúvida ver aquelas manadas de elefantes que vêm de dentro do parque para o rio tomar banho, para o rio comer, beber água e também nadar para a ilha de Sedudo, onde eles passam muito tempo. Então, normalmente o safari são 3 horas e meia, no meio do dia, no meio do safari, mais ou menos depois de começar, 1 hora e meia, se for o safari da manhã, o seu guia para no meio do mato, geralmente onde tem uns banheiros, e você toma um café com uma vista bonita sobre o rio, e depois continua o safari, mais ou menos até às 9h30 da manhã, quando o guia volta para o hotel com você, se você ficar no Chobe. Mas se você está fazendo um bate e volta da Zâmbia ou do Zimbábue, você faz um passeio de dia inteiro, que pode ser cansativo, mas também se o safari não é o prato principal para você, acho que não vai fazer diferença, tá? Mas no Chobe é sem dúvida o melhor lugar para ver elefantes, e também é preciso saber que, como é que fala, a diferença entre o bate e volta e o dormir lá é que se você faz o bate e volta, você passa o dia inteiro. Se você fica no Rio, fica ali hospedado perto do parque, você volta para o seu hotel às 9h30 quando acaba o serviço, e depois, da parte da tarde, você faz talvez o passeio de barco, que é o que eu vou falar agora, porque é outra atividade a não perder no Rio Chobe, é o passeio de barco, tá? O passeio de barco é normalmente para ver o pôr do sol. Se você passa várias noites por ali, os guias podem alterar. Faz um safari de barco de manhã e no dia seguinte faz à tarde. Mas o mais famoso é, sem dúvida, fazer o passeio de barco de pôr do sol, que o pôr do sol é incrível, tá? E uma coisa muito importante saber é que, dependente do hotel que você fica, ou com quem você marcou, eles têm barcos enormes e têm barcos pequenos, tá? Barcos enormes têm banheiro dentro do barco, tem bar dentro do barco, mas é muito grande e às vezes pode ser muito mais barulho. Se você quer curtir mais a sério, tenta fazer num barco mais pequeno, que é para realmente chegar perto dos animais. Nós chegamos, eu tenho vários vídeos aqui que nós chegamos, sei lá, 5 metros dos elefantes, comendo na água, um pôr do sol incrível. Então é uma atividade que para muita gente, para mim ainda também, mas para muita gente é o auge do tour. É impossível não ver muitos animais, é impossível não curtir e é quase impossível não ver um pôr de sol do outro mundo, tá? Os pôres de sol aqui no Rio Chobe são dos melhores que eu já vi por toda a África, tá? Mas como o safari da manhã de Jeep, o passeio de barco também demora mais ou menos 3 horas e meia, tá? Eles fazem um percurso, você vai de um lado da ilha de Sedudo e volta pelo outro lado, e quando você está chegando no final daquela ilha, é a hora que o sol está se pondo, você tira umas fotos do pôr do sol e depois termina. Mas, aí outra coisa, fazer o passeio de barco, como deve imaginar, para quem gosta de pássaro, para quem gosta de passarinhar, é uma atividade incrível, porque são dezenas e dezenas de espécies de pássaro. Então, se você gosta de pássaro, o Rio Chobe é sem dúvida um dos melhores lugares para você fotografar pássaros na África. E claro que esta lista não podia ser fechada sem se falar do cruzeiro de pôr do sol no Rio Zambezi. No vídeo, há pouco eu falei sobre o safari de barco, né? O safari de barco no Rio Chobe é para ver animais. O passeio de barco de pôr do sol no Zambezi tem animais, mas não é para ver animais. É para você curtir
um pôr do sol, tirar fotos de um rio muito bonito, mas é mais para você para estar descontraído, estar bebendo um drink, vendo o pôr do sol, tem hipopótamos do lado do rio, tem um elefante bebendo água, mas é mais só para descontrair. Então, é a atividade que eu fiz ontem à noite com meus clientes e é a atividade que eu recomendo fazer por último, que é bem relaxante. Não tem mais stress de encontrar o leão, de encontrar os elefantes. Você já está descansado, já está no final da sua viagem, então é uma atividade muito relaxante. Os passeios no Rio Zambeze, pelo menos todos que eu faço, tem bebidas todas inclusas, tem assim, tipo, salgadinhos, tudo incluso, você não tem que se preocupar com nada, só tem que entrar no barco, relaxar, beber um drink e curtir, tá? Como os safaris no Rio Chobe também, aqui no Zambeze também é mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas. Eu acho que a gente começou às 4 e voltámos 6h30. Então, você começa um pouco antes, no meio da tarde, e termina com o pôr do sol, tá? São vários barcos, é acima das cataratas, então o rio está muito, muito calmo, não tem assim, tipo aqueles rápidos, não tem nada, é super calmo. A gente fez ontem, estava uns 25 graus, perfeito, todo mundo curtiu, você está lá para tirar fotos, para se descontrair, para conversar, para socializar, e tem animais, mas o prato principal do passeio de pôr do sol no Rio Zambeze não é para ver animais, mas sim para você relaxar. Pronto, ficam aqui 5 coisas a fazer na região das Cataratas Vitória. Tem muito mais coisas para fazer, mas estas são sem dúvida as 5 principais, tá? Se este vídeo foi útil para você, eu agradeceria muito que você pudesse assinar o canal, que é para eu continuar a fazer vídeos sobre safaris na África, tudo em português, responder às vossas dúvidas e ajudar o mais número de pessoas possíveis, tá? O meu nome é Alex, eu sou da Unique Safaris e a gente se vê no próximo vídeo.